é muito doloroso quando a gente vê debates com as pessoas da direita e as pessoas da direita simplesmente negam que existe pobreza no Brasil. O tempo todo que falam daquela estatística da fome no Brasil, de 33 milhões de pessoas com fome, a galera da Jovem Clã, os lambibota do Bolsonaro, tudo falam, esse dado é falso. Essa estatística é falsa. Então, o Monark fez isso até com, não sei se foi com Elias, que ele falou, não, mas eu não vejo essas pessoas pobres. O Brasil hoje tem a maior taxa de juros do mundo, com 100 milhões de pessoas vivendo sem ter 3 refeições ao dia. 100 milhões de pessoas. Isso é um absurdo. Esse número não parece verdadeiro pra mim, cara. 100 milhões de pessoas. Então, tudo bem. Então você vai... Porque, tipo, eu não conheço essas pessoas. Eu tenho um cara na rua lá passando mal. Eu imagino que Cara, eu não gosto de fazer Google aqui, mas pesquisa e fome... Da onde vem esses dados aí de 100 milhões de pessoas que não... Que estão à deriva? Que não Quem tem 3 refeições? Quem faz pesquisa sobre isso? Isso é muito evidente, isso aí. De novo, gente, eu nunca vi uma toranja, não significa que ela não exista, sabe? Eu nunca vi um Tesla, não significa que Tesla não existe. Eu nunca vi um PlayStation 5. Eu não fico vendo PlayStation 5 por aí. Não preciso nem falar pra vocês, né? Então eu quis trazer isso aqui pra vocês pelo menos terem algum alicerce nesse tipo de debate. Pobreza ou extrema pobreza atingem 10 milhões de crianças com até 6 anos no Brasil. Proporção de crianças com até 6 anos vivendo abaixo da linha da pobreza saltou de 36,1% para 44,7%. Segundo estudo feito por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, a pobreza infantil aumentou no país depois da pandemia. Levando em consideração os dados do PNAD contínua do IBGE, se concluiu que a proporção de crianças com até 6 anos vivendo abaixo da linha da pobreza saltou de 36,1% em 2020 para 44,7% em 2021. Isso quer dizer que cada pessoa da família vive por mês com o máximo de R$ 465 reais. No ano passado, 12,7% estavam na faixa da extrema pobreza, onde a renda mensal por pessoa não passa de R$ 161 reais. É a taxa mais alta desde o primeiro ano de coleta de dados pelo IBGE em 2012. Há 7 anos, Adenilson recebe doações para manter uma cozinha comunitária funcionando a semana inteira, onde saem 400 marmitas todos os dias. Segundo ele, a demanda parece só crescer. Tem muito mais gente sem o que comer. Não é só a pessoa que está em situação de rua que está passando necessidade. Tem pessoas que têm residência, suas casas, mas não têm o que comer. Além das marmitas, Adenilson distribui cestas básicas a famílias de recicladores de lixo. Por onde a caminhonete dele passa, saem adultos e crianças à procura de algo para se alimentar. Tem mãe que até vai pedir por precisão, porque as crianças amanhecem o dia e pedem leite, disse Francisca Maria do Nascimento. Recorte da pobreza. Segundo o estudo, em números absolutos, são 7,8 milhões de crianças vivendo na pobreza e 2,2 milhões na extrema pobreza. Entre as regiões do Brasil, o quadro mais grave é no Nordeste, onde mais de 60% das crianças estão abaixo da linha da pobreza. Apenas o Ceará teve uma taxa um pouco menor, de 59,6%. Em Fortaleza, a equipe do Jornal Hoje conheceu a Gleiciane. Os filhos dela são atendidos pelo IPRED, uma entidade filantrópica que acompanha mães e crianças na primeira infância em situação de vulnerabilidade, inclusive alimentar. Gleiciane tem 4 filhos e conta que o pior momento da vida foi não poder atender o mínimo que as crianças pediam. Ela fala sobre o filho mais novo, que ainda não entende direito a situação que a família vive. Ele precisa merendar, almoçar, jantar, e não entende quando digo que não tem. Não tenho o que dizer, acaba meu coração. Eu não tenho o que dizer pra eles, eu falo que vou atrás. O pesquisador que coordenou o estudo, André Salata, diz que ter um programa consistente e regular de transferência de renda é fundamental para começar a mudar esse retrato e que a atenção à primeira infância não afeta apenas as crianças e famílias. É preocupante para o futuro do Brasil como um todo. Isso significa que lá no futuro a gente vai ter uma mão de obra menos produtiva. Mano, deve ser todos nós vamos sofrer com as consequências dessa taxa de pobreza muito elevada e que é estrutural na sociedade brasileira. Eu não quero ser grosseiro aqui, mas a mão de obra não ser produtiva no futuro é a coisa menos importante do debate, tá? Esse é o pior argumento possível em se trazer o assunto de fome na primeira infância, tá? Isso é irrelevante pro debate. Pelo amor de Deus. É o mínimo que eu vou dizer pra não prevaricar aqui. Gente, eu fiz há uns meses atrás, eu não consigo lembrar que mês foi, mas foi quando ainda tava em pré-eleição. Eu fiz uma arrecadação pro Movimento de Mulheres Olga Benário, que é uma organização ligada à Unidade Popular. Mas eu acho que já tá na hora de eu fazer outra.
Principalmente eu fiquei inspirado pelo Luigi, fazendo pro MTST no Dia das Crianças. E então, num futuro próximo, eu vou fazer uma live de arrecadação especial. Geralmente as lives de arrecadação são mais longas. Eu fico 6, 7, 8 horas pra arrecadar o máximo possível. Então nós vamos fazer aí. E outra coisa. Quando eu fiz a arrecadação pro Olga Benário, nós arrecadamos 17 mil reais pro Olga. Eu era bem menor do que eu sou agora. Eu acho que na live do Olga não bateu 1.000 pessoas. Eu tô com 4 mil agora. Então eu tô bastante animado pra fazer uma próxima arrecadação. Eu acho que a gente consegue arrecadar uma grana legal pra esses tipos de programas, né? Vou decidir qual ainda. Não vai ser o Olga, porque eu vou procurar outro pra dar uma variada, né? O que não seja importante, né? Porque eu acho o Olga um movimento fantástico. Mas eu vou tentar contemplar outros movimentos sociais, né? Certo? Alimentando necessidades. Puta que pariu, né? Puta que pariu, Marquinho! Os caras não perdem o timing, né? Alimentando necessidades. Então vamos lá, vamos falar de agricultura agora. Sob Bolsonaro, produtores de alimentos passam fome na Amazônia. Região Norte lidera insegurança alimentar no campo e agricultores usam solidariedade para driblar falta de comida. Dados recentes mostram que a população do campo é proporcionalmente mais atingida por formas severas de insegurança alimentar, em comparação com a urbana. Isso significa que aqueles que plantam alimentos para abastecer as cidades brasileiras, os pequenos agricultores, estão comendo menos do que precisam. O quadro mais grave entre as zonas rurais é o norte brasileiro. Na macro-região que abriga 80% da Amazônia, a insegurança alimentar grave e a moderada estão presentes em 54,6% dos lares de agricultores familiares. Na sequência vem Nordeste com 43,6%, Centro-Oeste com 38,6%, Sudeste com 22% e Sul com 13,8%. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então vejam que grave. Quem produz alimento está passando fome. Quem produz alimento não tem o suficiente para comer. O Brasil, de fato, ouviu de especialistas que o governo de Jair Bolsonaro é o responsável por colocar uma pá de cal sobre as políticas que deveriam garantir o direito à alimentação e colheu relatos de agricultores que usam solidariedade e criatividade para lutar contra o avanço da insegurança alimentar na Amazônia. Em Lábrea, Amazonas, como em quase todas as cidades amazônicas, não dá para pensar em comida sem açaí ou farinha de mandioca. Quem abastece a população da região com esses alimentos são os agricultores do assentamento São Francisco, cujo acesso se dá pela BR-230, a rodovia transamazônica. Mas a renda dos assentados não é o suficiente para garantir a segurança alimentar. É muito difícil até comer feijão, porque ninguém aguenta comprar, diz Manuel Souza da Silva, presidente da Associação do Assentamento. Quando você compra 2 ou 3 quilos de feijão no mês, é uma fortuna para nós. Tem que regrar aquele feijão para comer, porque nós não temos como comprar. Como é possível o agricultor ser produtor de alimentos e estar passando fome? Lamenta o pesquisador Nilson de Paula, responsável pelos inquéritos sobre insegurança alimentar da Rede Pensan. As políticas públicas voltadas especificamente à produção de alimentos vêm sendo desmontadas desde 2015, e agora estamos praticamente com uma pá de cal sendo colocada nessa questão. Fazer farinha deixou de valer a pena. Entre os alvos do desmonte do governo Bolsonaro, Nilson cita o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Ambos, segundo ele, teriam o papel de frear o avanço da fome durante a crise econômica provocada pelo coronavírus. Com a pandemia, a liderança do assentamento São Francisco diz que os supermercados da cidade passaram a pagar menos pela farinha. Passados os momentos mais agudos da crise sanitária, o preço da mercadoria não voltou ao que era antes. Segundo ele, o trabalho e caro processo de produção da farinha não está mais valendo a pena. No manual, no braçal, ninguém aguenta mais, nós estamos velhos. Como o Estado vai se afastando, o agricultor vem caminhando cada vez mais na direção da insegurança alimentar grave. O mercado vai levando o produtor para sua própria inviabilização econômica. Descreve Nilson, que leciona sobre políticas públicas na Universidade Federal do Paraná. Parênteses. Todo país sério, gente, tem políticas de segurança alimentar, tá? E políticas de estoques de alimentos. Então, por exemplo, no Vietnã, que é um país sério, o principal insumo básico é o arroz. E existe uma política de estabilização do preço do arroz. Em momentos de crise como a Covid, por exemplo, que os mercados estão comprando o arroz por menor preço, o Estado compra o arroz para garantir a subsistência dos agricultores, tá? E eles fazem estoques quando tem escassez para sempre manter o preço numa margem do salário mínimo. Eles calculam para isso. Tem que ser tipo, 1 quilo tem que ser não sei quantos por cento do salário mínimo deles lá. Todo país sério tem isso, tá? O Temer e, por conseguinte, o Bolsonaro tem desmontado as políticas de segurança alimentar e de estoques do Brasil, tá? E isso é uma das coisas... Beijo, Conab, exatamente. E isso é uma das coisas que tem feito a insegurança alimentar avançar a galope. Então, sim, a insegurança alimentar no Brasil não só
É culpa da inflação que a gente está vivendo, por conta da pandemia, mas também por conta das políticas de preço da Petrobras, mas também com o desmonte das políticas públicas de estoques de alimentos. E isso é uma das coisas que não dá pra gente ocultar, porque isso é estruturante pra nossa sociedade. A gente viu a fome voltar no Brasil e isso foi uma escolha política. Uma escolha política. A fome num país como o Brasil é uma escolha política. E é uma escolha política que tem endereço e data de nascimento. A fome começa na falta d'água. No assentamento de São Francisco, a idade impede que Maria de Fátima Andrade encare o sol de 40 graus no trabalho com o roçado. Quase toda a renda dela vem da aposentadoria. Com esse dinheiro, não consegue financiar maquinário para aumentar a produtividade da lavoura. A agricultora diz que se não fosse a prefeitura de Lábrea, no Amazonas, os assentados já teriam ido embora. Tamanho o abandono do governo federal. O INCRA jogou nós igual cachorro velho aqui. O INCRA tá totalmente aparelhado pelo Bolsonaro, né? O município fica responsável por arar mecanicamente a terra antes dos plantios e por ajudar no transporte da produção até a cidade. Maria de Fátima conta que a dificuldade para cultivar alimentos começa na escassez de água. Muitas vezes a gente puxa água do poço, enche uma caixa de 500 litros e já foi-se a água. Aqui, água de poço raso não presta. Minha vizinha puxou água antes de ontem não tinha um pingo mais. Quando o dinheiro dá, a assentada vai até a cidade fazer compras. Ela paga mais de R$ 30 num frango congelado inteiro, mas reclama que a qualidade do produto industrializado está cada vez pior. Tu acredita que um frango não dá pra todo mundo almoçar aqui? Porque a maior parte do frango é gelo. Você compra e perde pela metade. E tem que tirar aquele couro velho, pele de frango, aquele couro que é só doença. E quando o dinheiro não dá, Maria de Fátima recorre a uma solução emergencial. Ela começou a criar galinhas no quintal de casa. Os animais dão trabalho, mas são a única forma de não deixar comida faltar. Na hora que eu não tenho, eu sei que meu terreiro tem. E aí eu vou comer. Mas muitas vezes nós não temos a verdura. Outra vizinha da agricultora começou a criar porcos. Não pela carne, mas pela banha. Uma forma de não depender do óleo de soja, cada vez mais caro para cozinhar. Gente, isso aqui é um absurdo. Ser mais viável criar porco para tirar a banha para cozinhar e não ser dependente do óleo de soja no Brasil, isso aqui é o retrato do neoliberalismo, tá? Isso aqui é catastrófico. Eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui. O caminho da fome na Transamazônica. Enquanto isso, o agronegócio se espelha pelas margens da Transamazônica Labrense. Quem transita pela região percebe a olhos vistos a proliferação da pecuária, precedida por desmatamento e queimadas cada vez mais extensos. Os pastos contrastam com o verde do assentamento São Francisco, que mantém praticamente a mesma cobertura vegetal desde a chegada dos primeiros assentados. Não precisamos ficar derrubando, garante Manuel. A Articulação Nacional da Agroecologia, ANA, aponta que poucos recursos são destinados à Amazônia Legal para fortalecer a agricultura familiar. Os políticos do agronegócio implementam políticas públicas para incentivar o monocultivo, pregando o desenvolvimento. E esse desenvolvimento que eles pregam é a floresta em cinzas e a implementação do concreto, diz Gabriela Souza, integrante da ANA no Acre. O coordenador da Rede Pensan concorda que a força política do agronegócio fez com que o Estado privilegie os empresários do setor, na forma do crédito subsidiado e incentivos fiscais. Em regiões historicamente subdesenvolvidas, como o norte brasileiro, a expansão agropecuária fragiliza os pequenos produtores, que sempre estiveram à própria sorte. São regiões marcadas por desigualdade muito acentuada. No norte e nordeste também tem riqueza e abundância, só que mal distribuída. Há essa difícil combinação entre pobreza e desigualdade social e de acesso aos meios de vida. A base econômica contém uma base política. Cercados pelo agronegócio sem apoio do governo federal, os agricultores do assentamento São Francisco apostam na solidariedade para combater a insegurança alimentar. Manuel, presidente da Associação de Assentados, plantou por conta própria uma roça de feijão. A colheita não vai ser vendida, vai para os pratos dos companheiros que estão precisando. Dou 1 litro, meio litro, dou um caneco de feijão, que é para eles se alimentarem. A minha tendência é plantar mais para ajudar mais a população. Fogareiro a lenha no assentamento São Francisco. Manuel diz que já ouviu dos filhos mais novos, todos na cidade, que a vida no assentamento não tem futuro, mas ele espera que o próximo governo federal dê mais apoio aos produtores. Nesse ano, a liderança apostou no plantio do café. Com a nova cultura, quer incentivar os vizinhos a diversificar a produção e faz planos de uma vida com mais qualidade na alimentação. Eu gostaria que nós fizéssemos um tanque de peixes aqui, fazer uma barragem e em um igarapé desses, limpar os buracos, botava um peixinho, um cará, uma traíra e a gente ia comer. Projeto líder dos agricultores. Gente, essas pessoas só querem trabalhar. As pessoas só querem conseguir trabalhar. É só isso. E elas são impedidas de trabalhar por conta do lobby do agronegócio e o desmonte do aparato público. Novamente, o desemprego e a fome são escolhas políticas, tá? Escolhas políticas. E isso é importante da gente aferir. Uma pessoa aí perguntou no chat, como é que a gente rebate o argumento de que o Lula é ladrão? Se a régua for moral, e aí vocês podem discordar dessa minha tática, tá? Mas na minha leitura e na minha experiência, falar sobre como o Lula não é ladrão é uma coisa que é muito difícil de fazer funcionar.
é muito difícil de fazer entrar na cabeça das pessoas. Eu acho que um dos argumentos que pode fazer com que a pessoa comece a questionar é falar sobre como o Bolsonaro também é extremamente corrupto. E que se a régua for moral, a pessoa vai ter que usar no mínimo a mesma régua pros dois. Entende? E aí, por exemplo, o mensalão é troco de pão perto do que é o orçamento secreto. Troco de pão, gente. A própria matéria que eu tô lendo a respeito do desmonte deliberado das políticas de segurança alimentar já é um exemplo. Porque muitas vezes essas pessoas sentiram o preço dos alimentos, tá? Então, vocês podem discordar dessa minha tática, mas é a tática que eu costumo usar. Porque geralmente, quando a gente fala, não, o Lula não é ladrão, ele foi inocentado, esse negócio do triplex era uma farsa, o Sérgio Moro é uma pessoa que era parcial. Não funciona, sabe? Não, é uma coisa que não bate com as pessoas de primeira. Talvez seja uma segunda, uma terceira, uma quarta conversa, mas não a primeira. Meu pai ficou balançado quando eu expliquei pra ele o orçamento secreto? Pois é. E eu acho que realmente faz as pessoas, no mínimo, ficarem... Ele não vetou, não. Ele falou, ó, eu veto aí, e aí vocês derrubam meu veto e fica tudo bem. E aí eu posso falar pro meu eleitorado que eu vetei e não tem nada a ver comigo. Mentira, essa coisa do veto, não compram isso, tá? Isso é mentira, essa porra do veto.